Em Mateus 7:24, a palavra diz que devemos edificar a nossa casa na rocha. Que rocha será que é essa? É Jesus Cristo? É a palavra de Deus? E assista esse vídeo até o final e vamos descobrir o que é. Vamos ler então Mateus 7:24. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, será assemelhado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem chuva e acontece tudo, mas a casa continua firme, porque está na rocha. E depois vem: e aquele que ouve essas minhas palavras e a não cumpre, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa na areia, e vem qualquer coisa e leva a sua casa embora. Só que tem que perceber o seguinte: quando Jesus disse isso? Depois de ter falado o Sermão da Montanha. Isso é interessante, porque muitos historiadores, estudiosos dizem que o Sermão da Montanha tem resumido todo o ensinamento da palavra. Olha, e se colocar o Sermão do Monte e colocar a crucificação de Cristo, a salvação através da cruz, ali você realmente tem todas as ferramentas, todo o ensinamento necessário para compreender o que é Jesus Cristo. Então a gente percebe uma coisa muito interessante aí. Existe uma diferença entre construir a casa na rocha e na areia. O que é? Ouvir e realizar. Quem apenas ouve vai construir a sua casa na areia. Quem é aquele que ouve e realiza está construindo a sua casa na rocha. Mas o que é esse realizar que está na palavra? Bom, se a gente for um pouquinho mais a fundo nisso, essa palavra realizar tem a raiz muito parecida com a palavra criar. E olha só que interessante. E no português só existe o criar, né? No aramaico, né, o criar tinha duas palavras, duas diferenças: o criar e o crear. O criar com E é criar do nada. Então lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo a partir do nada. Quando nós criamos alguma coisa, quando nós transformamos uma coisa já existente para uma outra, né? Só que aqui Jesus a gente pode extrapolar um pouquinho esse realizar e vamos entender que esse realizar está no sentido do criar do nada, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então o poder de criar também está dentro de nós. Dentro de nós. Então esse realizar está dentro de nós. Então quando nós ouvimos essas palavras e realizamos dentro de nós, criamos dentro de nós tudo que foi ensinado, nós nos tornamos rocha. Então pode vir o que acontecer, que nós estamos firmes, porque a palavra também diz que dias maus virão, tanto para o prudente quanto para o tolo. Então a gente percebe o seguinte, que esse realizar pode estar muito ligado a esse realizar internamente, construir, porque Jesus não fala que nós temos que nascer de novo em vida? Olha só que interessante, esse nascer de novo é criar, é realizar um novo ser dentro de nós. Olha só como é profunda essa passagem do Sermão da Montanha. E ele vem exatamente no final do Sermão da Montanha, depois de ter ensinado a multidão. E depois de ouvir tudo isso, e quem realizou isso, claro que o julgamento está a Cristo Jesus, não tem como, mas é isso. A salvação está nisso, é realizar dentro da gente. E aquele que apenas ouve e não mudou nada dentro dele, esse construiu na areia. Então, esse cara construindo na areia, ele pode até criar patrimônio, ser rico, ser bem sucedido, ter um casamento, pode ter tudo isso, filhos, mas ele não realizou internamente. Então, quando vier o dia mau, ele vai se desmoronar inteiro, ele não é forte. Então, quando fala que os filhos de Deus são homens fortes, quando eu falo homens e mulheres, seres humanos fortes, é porque eles realizaram dentro dele. Então, e tem que ver a profundidade que existe na palavra, né? Apenas alguns versículos a gente pode extrapolar, a gente pode pensar, fazer um link lá com Gênesis, buscar realmente esse realizar interno. Então, assim, esquece o externo.
Esse realizar, ir para a igreja não é esse realizar. É importante ir para a igreja, sim, mas o realizar, o criar essa rocha é interno, é edificando, é nas orações, é buscando a palavra, é intimidade com o Espírito Santo, é glorificando a Deus, agradecendo a tudo, sem cessar, porque a gente sabe que as nossas mãos não podem, tem um certo limite, acima disso é só Deus. E olha, isso ainda faz lembrar em uma outra passagem, porque olha só para a gente entender, você lembra da parábola dos talentos, onde Deus não, né? O Senhor deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e deu 1 para um. E o que deu 5 multiplicou, o que deu 2 multiplicou, e aquele que teve 1 escondeu. Tá vendo? Esse que teve 1, ele não realizou, ele só ouviu. Os outros, a partir do momento que ele pegou, já realizou, ele confiava no seu Senhor e realizou, ele mudou internamente. Olha só, tudo junto, todas as parábolas têm uma ligação. Então, muita gente fala que eu vou edificar a minha vida em Jesus Cristo, que é a rocha. Pode ser, mas a gente tem que entender o que é essa rocha, né? Não é externo, é interno. É isso aí. Construa, realize-se uma rocha dentro de você. Um grande abraço e fique com Deus, irmãos.